Fala, nação santista, novamente o Rodrigão, diretamente aqui da minha base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santão Futebol Clube, o maior time da terra. Via nota oficial, o Santos anunciou aí o seu novo treinador, Paulo Turra, de 49 anos, profissional que estava parado no mercado. Recentemente aí tinha sido mandado embora do Atlético Paranaense. E aí é o seguinte, senhores, esse é o assunto de hoje, a gente vai explanar aqui alguns pontos, vou soltar minha opinião para vocês e gostaria, mano, da sua opinião. Vamos naquele bate-papo, naquela resenha, porque aqui eu só tô desse lado da tela, mano, mas a opinião de vocês é importantíssima. Fui estudar pela manhã, trabalho do profissional, fui dar uma olhada na torcida, na reação da torcida quando o técnico foi mandado embora. Assisti alguns vídeos aí, algumas opiniões nos canais santistas que tem aí no YouTube. E aí é o seguinte, rapaziada. Paulo Turra, vamos puxar um pouquinho a história lá atrás. Paulo Turra, auxiliar técnico do Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari que queria se aposentar no Atlético Paranaense. Falou, eu não quero mais. Porém, colocou aí Paulo Turra no comando e apresentou um trabalho aí, se não digno, razoável para o nível do Atlético Paranaense. Porque é o seguinte, um trabalho meio de tabela no Atlético Paranaense com todo o investimento dos caras, é um trabalho ruim, é um trabalho péssimo. Então, quando o Paulo Turra saiu do Atlético Paranaense, ele entregou um trabalho que, se fosse o santista, estaria aí soltando fogos, porque a nossa situação ela é periclitante. Trazendo para vocês um pouco a respeito, cara, trabalho razoável no Brasileirão, era o 7º. Falando um pouco da Libertadores, classificou o time. Copa do Brasil, cara, eliminou nada mais, nada menos que a nova sensação do futebol brasileiro aí, que é o Botafogo. Tinha sido campeão estadual. Aí eu tenho certeza que vai ter alguns que vai falar assim, não, mas porra, mano, a gente vai realmente falar do Campeonato Paranaense? Rapaziada, olha o nosso time. A gente está há 3 anos aí, a gente não consegue jogar o Campeonato Paulista. Paulo Turra, campeão do estadual. Ah, mas só que lá só tem time fraco. Concordo com vocês, o nível ele é um pouco mais fraco. Mas tem Curitiba, tem Londrina. E aqui é o seguinte, tirando os rivais, são times que sinceramente deu muito trabalho para o Santos. Inter de Limeira, Mirassol. Então assim, hoje a situação ela é tão triste que quando a gente pega o Mirassol, quando a gente pega o Curitiba, a gente faz um jogo parelho. Obviamente que a gente não pode analisar o profissional aí por esses números, não. Por quê? Porque eu estava escutando uma história na internet que é o seguinte. Luiz Felipe Scolari estava querendo aposentar, o Turra assumiu, mas só que ao invés do Felipão aposentar, ele, Atlético Mineiro. Depois da saída do Luiz Felipe Scolari para o Atlético Mineiro, o Turra mandado embora. E a gente escutando na internet que o Luiz Felipe Scolari orquestrava o trabalho do Turra. E já soltando para vocês também algumas opiniões que a gente pegou na internet, me parece que ele tinha problema de relacionamento com o elenco do Atlético Paranaense. Mas só que os números estão aí. Que para mim é uma incógnita gigante. Porque realmente, se tem um local que a gente vai avaliar o Turra, é no Santos Futebol Clube. Agora a gente vai realmente saber se ele é um bom técnico e esses números que ele apresentou aí na frente do Furacão, se esses números são verdadeiros. Falando um pouco do elenco do Santos e o elenco do Atlético Paranaense, acredito que o elenco do Atlético Paranaense esteja no céu e o elenco do Santos Futebol Clube na terra. Acredito que vocês concordem comigo. E rapaziada, falando um pouco do nosso coordenador que pediu a bênção do Felipão e o Felipão indicou o Paulo Turra. Vocês não acharam precipitado demais o Santos contratar o Turra logo em seguida a demissão do Odair Hellmann? Acho que de repente o Turra já estava conversado.
Acho que essa diretoria do Santos, já prevendo a queda do Odair Hellmann, já tinha meio que apalavrado a situação aí com o Turra. Mas só que foi a primeira vez que eu vi o nome do Falcão aí nas manchetes, porque até o momento ele só falava da Roma. Mas enfim, rapaziada, falando um pouco do profissional, estava vendo alguns vídeos aqui, inclusive vou deixar um vídeo tático aqui para vocês, porque vocês sabem, eu gosto de avaliar o trabalho e de repente, né, mano, algumas ideias táticas. Então eu vou deixar um vídeo interessante aí para vocês na descrição, e quem quiser assistir, fiquem à vontade. E agora é o seguinte, vamos falar da parte tática de como que o Turra conduzia o trabalho aí no Furacão. Começando com a formação, a mesma formação do Odair Hellmann, porém com uma mudança. Qual que seria essa mudança? Ao invés dos pontas ficarem abertos, os pontas centralizam e ajudam aí na armação do time. Essa foi a principal diferença que eu vi da formação do nosso antigo técnico Odair Hellmann. Começando ali com a parte defensiva, rapaziada, ele faz uma saída de 2 com os laterais postados, mas a peça fundamental da saída de bola é o primeiro volante. O primeiro volante dos caras, Fernandinho. Fernandinho que fazia a função com maestria. Era fatiada no peito do lateral, era triangulação pelo meio, era fatiada no centroavante, era fatiada aí nos pontas. Então assim, o Fernandinho, na minha visão, pelo que eu dei uma olhada aqui, era a peça fundamental. Quando o Rodrigo Fernandes chegou, a gente sabe, ele está numa fase tenebrosa. Mas quando ele chegou, e eu acompanhei de perto porque eu estava dentro da Vila Belmiro, ele fazia muito bem essa bola longa. Com o tempo isso foi se perdendo. A confiança foi se perdendo. Será que de repente o Turra pode resgatar um pouco do futebol aí do Fernandes? Não sei. Porque para esse esquema funcionar, ou a gente recupera o Rodrigo Fernandes, ou a gente precisa ir no mercado. O Rodrigo Fernandes vai fazer o mesmo papel aí do Fernandinho? Obviamente que não. Então acho que esse é um ponto aí que a gente precisa olhar. Essa peça ali no meio a gente não tem. E para funcionar com o Turra, a saída de bola, a gente vai ter que ter um cara ali de qualidade. Falando também dos nossos zagueiros. Os nossos zagueiros não têm qualidade para sair jogando. Provavelmente ou a gente vai no mercado e traga jogadores que conseguem pelo menos dar o primeiro passe sem dar bicão, ou não vai ter jogo. Porque o estilo do Turra, praticamente o mesmo estilo do Odair. É aquele estilo reativo. E aí, será que de repente vai dar certo? Será que de repente a gente vai no mercado buscar as peças aí para o treinador trabalhar e para a gente sair dessa situação? Agora que a gente falou da parte defensiva, vamos falar aí da construção, vamos falar do ataque. Como eu falei para vocês aqui, os pontas centralizam e ajudam na armação. O centroavante ele sai da área. Pelo que eu estava acompanhando, o centroavante sai da área e ajuda o time na armação. Então provavelmente a gente não vai ver mais o Marcos Leonardo brigando lá em cima, a gente vai ver o Marcos Leonardo saindo da área. Fora as triangulações aí pelos lados, triangulações interessantes, porque quando os pontas centralizam, abre espaço para os laterais avançar. Porém, a gente também não tem lateral. Então vocês notaram que de repente Turra pode fazer um bom trabalho no Santos, mas a gente precisa de contratações? Porque sinceramente, para a gente recuperar esse elenco do Santos Futebol Clube, eu acho uma missão impossível. Impossível. A gente vai ter que ir no mercado e trazer alguns jogadores para poder dar o respaldo necessário aí para o novo treinador. Falando um pouco da torcida do Atlético Paranaense, cara, neste exato momento, os caras estão dando risada que o Santos contratou o Turra. Mas trago para vocês também que a gente deu risada quando o Diniz saiu do Santos Futebol Clube. Foi para o Fluminense e está fazendo um ótimo trabalho.
Então, senhores, eu vi muita gente cancelando o profissional antes dele chegar. Obviamente que a gente queria um treinador aí com mais cancha, com mais experiência. Porém, o Santos nessa situação e com a eleição no final do ano, seria muito difícil a gente trazer um bom profissional para de repente aí trabalhar no Santos CLT, porque não tem multa. O Santos contratou o Turra e não tem multa, ou seja, se daqui 5 jogos o Rueda quiser de repente dispensar, pode dispensar, não vai pagar multa. Então assim, nesses moldes a gente não ia conseguir trazer uma comissão para de repente trabalhar 6 meses, para de repente trabalhar 6 meses, para de repente tapar buraco. Então assim, é uma situação muito difícil. A gente queria que fosse diferente? Obviamente que sim. Mas cancelar o profissional não vou fazer não. Vou esperar ele trabalhar. Porque sinceramente eu tô querendo ver o Santos, mano, numa situação diferente. Porque esse jogo contra o Corinthians, cara, parece que foi o fim do clube. Quando eu assisti esse jogo, quando os caras apitaram o final do jogo, me parece que não tinha sobrado mais nada. Porém, a gente não pode trocar o elenco todo. Trocamos a comissão. Na minha visão, já falei várias vezes aqui sobre diretoria e também nem vou ficar tocando nesse assunto nesse vídeo. Vamos focar no treinador, que é um cara trabalhador, é um cara que tem ótimos números aí no Atlético Paranaense. Se os números são enganosos ou não, a gente vai descobrir no Santos Futebol Clube. Porém, vamos avaliar o trabalho primeiro. Essa é a minha visão. Porque não é a gente que contrata, mano. Quem contrata é esses caras. Se fosse eu, de repente, traria o Turra? Eu não traria o Turra. Mas agora que contratou, a gente precisa aí dar o respaldo pro treinador. E claro, dar o respaldo pro treinador. Porque acho que esse nosso elenco é um elenco de jogadores que sinceramente estão triturando técnicos. Porque já passaram 9 aí. Ninguém fica. E pelos bastidores que a gente está acompanhando, para os caras ficarem com raiva do João Paulo, para você ver o nível de jogador que está no Santos Futebol Clube. Então assim, é um cara linha dura, um cara trabalhador. Vai ter jogador no Santos Futebol Clube que vai virar o biquinho porque não tem gracinha com o cara. Mas eu acho que o Santos estava precisando de um profissional para de repente levar as coisas com mais seriedade. Porque o Odair é o seguinte, o Odair é o amigão do peito da rapaziada. É folga pra cá, folga pra lá. Então assim, tava gostosinho, né? Para esses caras aí, estava lindo. Os caras só folgavam. Treininho leve. Quando chegava no jogo, não conseguia nem correr. Só que me parece que os jogadores do Atlético Paranaense não gostavam do Turra porque ele exigia trabalho. Então, por mais que seja um técnico inexperiente, por mais que seja um ponto de interrogação aí na nossa vida, eu vou dar o respaldo pro treinador. E quem não se enquadrar, jogador aí que tá fazendo motim, que tá com gracinha, cara, rala do Santos, mano, rala. Rala do Santos porque, sinceramente, desta vez a gente precisa dar o respaldo necessário pro treinador e, mano, e a gente ver, e a gente observar o comportamento desses caras em campo. Porque eu ainda acho que com o jogo que a gente fez contra o Corinthians, esses caras estavam sim querendo derrubar o treinador mais uma vez, para dar aquela acalmada. Mas eu espero, né? Me parece que o Turra, ele vai assumir o Santos Futebol Clube contra o Flamengo já. Se der tempo da gente colocar o nome dele no bid. Porém, contra o Flamengo ele vai ter que estudar direito. Porque se ele for nesse mesmo esquema, acho que não vai dar certo. Por mais que o Flamengo tenha tomado aí uma sacolada do Red Bull Bragantino. O Flamengo tem um meio de campo ali recheadíssimo. Então a gente vai ter que de repente fazer um 4-4-2 ou colocar uns 3 zagueiros para poder
de repente enfrentar o Flamengo, porque enfrentar de peito aberto a gente vai perder o jogo. Fechou, rapaziada? Então é o seguinte, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e fui.